O tema do Giro Perfil de hoje vai ser sobre essa pandemia que está alastrando o nosso país. O que é que você está fazendo para não ficar estressado e nem com aquela tensão com relação ao coronavírus? Giro Perfil está começando agora. Ao meu lado hoje o psicólogo Aislan, especialista. Vamos falar sobre você, em vez de eu apresentar você, vamos quebrar os protocolos, que eu adoro fazer isso. Você é um rapaz de 25 anos e um psicólogo, mas focou nessa parte mais emocional, né? Nessa parte mais estrutural do ser humano. Tá certo eu falar essa palavra de estrutura emocional? Sim. E aí? Bom, a psicologia em si, ela já foca bastante, né, na questão de sensações aí e sentimentos do ser humano. Eu foquei muito na parte de comportamentos que são emitidos mediante a essas sensações e esses sentimentos. E com isso, eu acho que a gente consegue ter uma visão bastante real do que está acontecendo agora, e inclusive até brincar e de adivinhar um pouquinho dos comportamentos que estão sendo emitidos pela população mediante a situação atual. E olha só, vamos falar sobre o excesso de informações que está acontecendo nas redes sociais, porque vamos falar sério, qualquer um hoje que tem um telefone virou jornalista e está passando informações às vezes não fidedignas à realidade, e isso prejudica em muito as pessoas, né? Então esse excesso de informações relacionados ao coronavírus pode causar um prejuízo na saúde mental das pessoas ou não? A pessoa só lê e fala assim, ela tem o próprio julgamento. O que você acha disso aí? Olha, a gente com certeza vai falar de prejuízos trazidos aí por esse excesso de informação, principalmente se tratando do fato de nem todas serem verdade, né? O discernimento aí entre o que é real e o que é fake news é muito complexo de ser feito. E quando a gente fala, por exemplo, as notícias do Brasil, elas podem até neste momento não estarem sendo tão impactantes. Mas quando você pega para olhar o histórico da Itália, que hoje é talvez aí o ápice do epicentro do coronavírus, essas notícias já ficam muito impactantes. Aí você imagina uma pessoa que seguiu aí as recomendações, está em casa, quietinho, e vendo essas notícias de como a Itália está sendo dizimada pelo coronavírus. Né, as medidas sendo tomadas, as medidas de governo sendo tomadas, sabendo que se isso chegar a acontecer no Brasil, provavelmente as medidas serão as mesmas ou muito próximas do que está sendo tomado lá, essa ansiedade vai ficar altíssima. E aí a gente pode gerar, inclusive, diversos problemas para essa pessoa pelo excesso de informação. Então o excesso de informação ele se torna extremamente prejudicial. A gente não pode ficar desinformado, mas a gente tem que saber buscar as fontes corretas, né? E ter um limite de informações para se absorver, tentar não ficar muito imerso nesse processo, porque senão a pandemia sai do externo para virar uma pandemia interna, né, nossa aqui de sensações e sentimentos. E olha só, o isolamento neste caso, você acha que pode intensificar as psicopatologias? Com certeza, né? A gente está falando do seguinte, o isolamento você ficar isolado social. O ser humano ele é biopsicossocial, ou seja, ele tem uma parte social muito forte já na composição do ser. E você isolar o ser humano, você aumenta muito o estresse e a ansiedade. Aumentando, então, qualquer patologia, né? A gente vai falar, por exemplo, de pânico, toque, essas patologias que são mais ligadas a ansiedades e as patologias ligadas ao estresse, elas vão ficar muito mais intensas, porque esse fenômeno ambiental, ele vai potencializar muito o efeito dessa patologia. Então as pessoas com pânico, por exemplo, hoje elas estão numa situação de risco, mas não o risco do coronavírus, mas um risco psicológico, né, de entrar aí possivelmente em processos de surto por conta do estresse que ele vai acabar acumulando nesse processo. É difícil, né, falar principalmente para nós mineiros, né, que a gente deve manter um certo distanciamento social. O brasileiro em si ele é uma população de muito contato, né? País quente, né? A gente se cumprimenta abraçando, beijando, o contato social é muito forte. Então trazer isso para nossa cultura, esse distanciamento social, ele é muito complexo, porque ele vai contra todo o nosso processo cultural. Então é bem difícil de internalizar. Existe a possibilidade de haver uma histeria coletiva diante de tudo que está acontecendo?
Olha, o termo histeria coletiva ele é utilizado, né, para definir padrões comportamentais, né, utilizados por muitas pessoas em determinada situação. Né? E na situação de medo, a histeria coletiva acaba sendo algo comum. A gente está presenciando isso. Por exemplo, as pessoas que estão indo ao mercado e estocando diversos alimentos, como se a situação já estivesse num nível pior do que ela está. Então isso já é um sinal de histeria coletiva. Fora as psicossomatias, a quantidade de pessoas apresentando os sintomas sem ter nada do Covid-19 sendo psicossomáticos, né? Esses sintomas gerados pela psique e, gente, não é fingimento. A psicossomatia, a pessoa sente realmente. Sim. Ela vai sentir a falta de ar, ela vai sentir a febre, ela vai sentir todo esse processo sem ter nada biológico que justifique isso. A mente humana é uma caixinha de surpresas, né? Ela é capaz de produzir coisas que a gente nem imagina. Gente, então vamos produzir algo positivo, pelo amor de Deus. Vamos... sensatez, né? Eu acho que é uma palavra que a gente poderia usar, né? Vamos tentar ser sensato nessa situação, né? Em tempos de pandemia, né, a gente tem que falar que o alarde, ele é necessário, mas o pânico não, né? O pânico, ele acaba se tornando um inimigo em momento de pandemia, porque no momento como esse a gente deve pensar racionalmente, utilizar mais o lado racional do que o lado emocional, porque o emocional vai estar abalado, né? E aí, falando de pânico, ele se torna um inimigo complexo da pandemia. Você acredita que eu vi 2 senhoras brigando dentro de um supermercado por conta de um álcool gel? Acredito. Eu não fiquei chocada, gente. Eu fiquei com dó das 2 senhoras, porque, gente, vamos combinar que o álcool gel é uma situação que você usa se você não tiver água e sabão. A água e sabão é que vai limpar a sua mão, não é o álcool gel. Não é o álcool gel que desinfeta. E 2 senhoras, tá, mães de família, brigando por causa de um álcool gel no supermercado. Aqui, assim, ó, na nossa frente. É um tipo de histeria, não é não? Essa é uma parte da histeria, né? Elas colocam esse pânico, né, como se fosse algo muito real. É como se a vida delas dependesse daquele álcool em gel. O que de fato não é. Chega a ser um pouco engraçado, desculpa. Né? É uma coisa complicada. Gente, tem jeito de fazer álcool gel em casa, tá? Tem um monte de receitinha na internet. Se você não comprou no supermercado, tem jeito de fazer em casa. Depois você pega lá a receitinha na internet. E olha só, Aislan, quais são os cuidados preventivos que nós devemos ter com a nossa saúde mental? Com a minha, eu comigo, você com você, nós com os nossos familiares. Como é que você acha? Qual a orientação que você passa aí? Nesse momento é muito importante a gente pensar na saúde mental, né? Fala-se muito do cuidado físico, então esse a gente não precisa nem entrar em méritos, tem todas as informações sobre cuidado, mas a gente precisa falar da saúde mental. A gente está no momento de pandemia do coronavírus, mas também numa pandemia psíquica, né, onde os efeitos psíquicos eles vão ficar, inclusive, depois que o efeito do coronavírus passar. Isso vai ficar aí um resquício. Então, o que nós podemos fazer? Bom, em tempos de isolamento, o primeiro ponto é limitar ao acesso de informação, né? O que nós temos sugerido, né, o que tem se falado muito, é limitar a 2 vezes por dia você entrar e pesquisar sobre o assunto. Então, assim, você já tem suas fontes confiáveis, pega as fontes confiáveis para não ter risco de pegar situações mais caóticas do que ela realmente seja. E você entra em 2 períodos do dia e pesquisa sobre isso. Ao longo do dia, evitar ter esse excesso de informação, porque na hora que você vai pesquisar, você já vai gerar sintomático, vai dar aquela angústia, vai dar um pouco de medo. Então, se você faz isso 2 vezes por dia, você vai ter 2 períodos do dia onde você consegue controlar um pouco sobre isso. Se você ficar o dia inteiro fazendo, você vai ficar o dia inteiro remoendo essa sensação. E não é legal. A gente precisa se manter informado, mas não há necessidade de ter esse excesso de informação. Outro ponto é buscar atividades que tragam prazer, né? Não é porque a gente está num processo pandêmico que a gente tem que ficar isolado e neurótico em casa, sem ter nenhum atividade de prazer. Então, buscar em casa o que você pode fazer ali, por exemplo, um hobby, desenho, pintura, mexer na horta. Que nada, gente, vai fazer faxina, adianta a vida da casa. Com Sério? certeza, com certeza. Não, eu tô falando, você faz exercício, você movimenta teu corpo. Parece uma brincadeira, mas não, ainda cuida da saúde da casa, né? Manter-se em atividade é muito importante. A atividade física, nós não podemos frequentar lugares onde há aglomeração, mas você pode ter atividade física em casa. E tem diversos disponíveis na internet que você pode entrar, pegar um vídeo ali, reproduzir atividade física em casa para você manter a saúde do seu corpo e do seu cérebro, né? Então, assim, tudo que a gente vai falar agora os mesmos cuidados que nós tínhamos fora, a gente vai adaptar ele para dentro de casa. Então, a gente vai fazer atividades que nos dá prazer, a gente vai continuar trabalhando, fazendo o que é possível dentro de casa,
cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando dos pais. Não pode encerrar a atividade, ou seja, ficar no ócio. Um pouco de ócio faz bem, mas o exagero dele é prejudicial para a nossa saúde. E manter o contato também com os amigos, com a família, através das redes sociais, do sistema virtual. Por quê? Você ficar também sem ter notícias das pessoas, você pode gerar fantasias na sua cabeça mais caóticas do que elas realmente são. E qual seria a forma de pensar positivamente? Uma pessoa que só está bitolada em pensar o negativo, o que ela pode fazer, um exercício que ela possa fazer mental para sair dessa linha negativa? A gente fala muito da técnica da balança. O que é essa técnica da balança? É você pegar e colocar ali no papel, por exemplo, o que está acontecendo na sua vida de positivo e negativo nesse momento. Óbvio, vai ter os dois lados. Por exemplo... Escrever mesmo, né? Listar, listar, porque você vai trazer isso para o campo do real. Vamos tirar isso do campo do imaginário. Então você vai listar, olha, de ponto negativo, eu estou ficando em casa, eu estou longe dos meus amigos, mas esse ponto positivo, eu estou colocando matéria da faculdade em dia, eu estou adiantando o trabalho, eu cuidando da minha casa, estou cuidando do meu jardim, estou tendo mais tempo com meus pais, com a minha família. Então coloca os pontos positivos, porque na hora que você parar para olhar, você vai ver, olha, não é um caos, não é só negativo, tem pontos positivos. Então você trabalha no campo do real com a sua psique para que ela entenda, olha, tem coisa negativa? Tem, mas não é o fim do mundo, tá tendo coisa positiva acontecendo aqui. Então nada é extremo negativo, tudo tem seus lados positivos. Ou seja, a gente está dando a dica aí do nosso amigo Aislan, esse garoto fofo de 25 anos com essa inteligência enorme, passando essas dicas importantes para a gente nessa época de coronavírus, né? Olha só, Aislan, a gente tem aqui no programa um quadro que chama Bate-Palavra. Funciona assim, eu vou falar uma palavra, eu vou citar uma frase e você vai me responder com uma única palavra. Topa participar? Vamos lá? Topou. Vamos pro quadro. Olha só. Aislan, responde para mim. Mente. Saúde. Sanidade. Importantíssimo. Razão. Significado. Bacana. Histeria. Medo. Nossa. Comportamento. A base de tudo. Ai, obrigada. Ô, gente, eu sempre encerro o programa batendo, mas dessa vez vai ser assim, ó. Aislan, obrigada por topar essa entrevista com a gente aqui no Giro, de deixar essas dicas importantes. Quem quiser saber onde te encontrar, como é que faz? Vamos lá. A clínica fica na Rua Dona Zica, número 117, na Vila Pinto. Nesse momento, os atendimentos estão suspensos, estão sendo feitos somente online, mas a gente tem toda a liberação para fazer online. E pode entrar em contato também pelo telefone 35 99223 0202. Obrigada, meu amigo. E eu que agradeço. Muito sucesso para você. Para você também. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando pelo portal de notícias perfilwe.com.br, pelo meu blog alessandrespanha.com.br e também pelo nosso canal youtube.com/perfilwe. Eu espero você na semana que vem com outro Giro Perfil cheio de conteúdo. Beijo!